Bem-vindos à terceira tentativa de gravar este vídeo e também à terceira edição do Lenço de Treves. O Lenço de Treves é um projeto de sugestão de leitura, sugestão que vocês leiam coisas de terror ou horror durante o mês de outubro, apesar do terror ser universal e poder ser lido em qualquer época do ano. Outubro parece que é mais propício, início do outono e tal, mudança da estação. Parece que cai bem ler qualquer coisa de horror. E também em preparação, obviamente, para o Halloween, para quem o celebra. Exato. É uma coisa que eu me tenho esquecido nas três tentativas, nas duas tentativas anteriores de gravar este vídeo. Portanto, começa a 1 de outubro e acaba a 1 de novembro, só porque eu gosto de incluir o Halloween e a noite de Halloween durante o Lenço de Treves, não é por mais razão nenhuma. Para participar, basta ler um livro, uma história, um conto de terror ou horror. E partilhar nas redes sociais com a hashtag o Lenço de Treves. Isto, assim, de um modo geral, é a maneira mais simples de participar no Lenço de Treves. Em anos anteriores, aliás, no primeiro ano, eu fiz vários vídeos de recomendações, porque o terror muitas vezes está de mão dada com outros géneros literários. É possível ler ficção científica com leves do terror, ou terror com leves de ficção científica, com fantasia, com ficção literária, há de tudo um pouco. Vou deixar o link para a playlist que tem todos esses vídeos, para quem queira recomendações, mas vou também neste vídeo dizer algumas recomendações. Algumas delas são as mesmas do ano passado. Porquê? Porque o ano passado eu criei 13 temas / sugestões de temáticas que poderiam ler para o Lenço de Treves, e são essas que eu vos vou falar a seguir e dizer alguns livros. Alguns deles eu partilhei também o ano passado, outros que acrescentei este ano. E sem mais delongas, vamos para a primeira categoria / sugestão de leitura. Não tenho que fazer todas as categorias para participar, não tenho que fazer bingo, nem tenho que ler um livro para cada uma destas sugestões. Um conto já é mais fácil de fazer, também depende do livro que vocês escolherem. Mas sem mais delongas, vamos lá falar então das categorias. Primeira categoria. Lenço de Treves, um livro com uma criatura da noite, e por criatura da noite eu estou a assumir pelo menos duas: vampiros ou lobisomens, e por isso mesmo, uma das primeiras recomendações é um clássico, o Drácula, do Bram Stoker, que existem várias edições em português. Um outro livro que eu escolhi para esta categoria é o The Bloody Chamber, da Angela Carter, que existe uma edição em português antiga da Caminho, que talvez só em bibliotecas ou em alfarrabistas que consigam encontrar, mas já existiu. Para quem gosta de recontos de contos tradicionais, existe um dos contos que tem lobisomens e é o reconto da Capuchinho Vermelho. Recomendam-se Pisa Boy, do Filipe Melo e Roncávia. Qualquer um dos números são perfeitos para esta categoria, mas talvez o primeiro volume seja mais indicado. Carmila, que eu não me recordo quem é que escreveu neste momento, grande falha minha de não ter ido ver isso, e que existe traduzido para português. Um livro que não está traduzido para português, mas que é extremamente interessante. Terrifying Transformations, an Anthology of Victorian Werewolf Fiction. Para quem gosta de lobisomens, parece-me ser uma coisa interessante. Para quem gosta de literatura vitoriana também. E por último, para esta categoria, um livro do Stephen King, o Salem's Lot, A Hora do Vampiro. Não precisa de explicações porque está nesta categoria. Segunda categoria, Lenço de Treves, um livro escrito por uma mulher. Por uma mulher não, por uma autora. Porquê é que eu agora quis dizer? Enfim. Os fusíveis trocaram-se e fez caput. Frankenstein, da Mary Shelley, que obviamente é daquelas recomendações clássicas, que existem em português. Interview with a Vampire, da Anne Rice. Entrevista com o vampiro. Existe em português, mas provavelmente já não é assim tão fácil de encontrar. Talvez em algumas bibliotecas tenham esse livro.
Um livro que eu li que eu comecei a ler o ano passado, ainda não terminei, The Woman of Weird Tales. Weird Tales era uma revista de ficção especulativa que existia nos Estados Unidos. Eu não tenho a certeza se ela ainda existe, se ainda existem alguns números mais recentes, mas existe. Uma autora portuguesa, 13 histórias para adormecer, da Ana Cláudia Damas, que é um bom exemplo para contos e para quem queira ler um livro de uma autora que seja portuguesa. Um livro que eu também ainda não li, mas que sei que existe, eu penso que foi lançado ano passado, ou há 2 anos, eu já não tenho a certeza. O Conta na Escuridão, da Mafalda Santos, também é um livro de contos. Uma antologia que eu tenho a certeza que tem autoras, que é Sangue Novo, e que foi editado, agora não recordo pelo nome, eu vou deixar a capa, que é um livro que eu tenho bastante curiosidade. Ou então, para quem queira ler contos e de autores portugueses, vejam o site da Fábrica do Terror. Eles estão a fazer coisas muito interessantes relacionadas com o terror em português e têm vários contos online que podem ler gratuitamente. 3. Lê-se de Atreves uma banda desenhada. Todas as sugestões que estão aqui nesta categoria são muito ao meu gosto e provavelmente não irão agradar a muitas pessoas, mas pronto, são as minhas sugestões e foi aquilo que eu me lembrei quando estava a preencher esta categoria. Hellblazer ou Constantine. Eu sei que existem alguns números em português, mas já são antigos, não sei se existe mais, confesso que não fui verificar. Hellboy, do Mike Mignola, existe várias coisas em português, recomendo muito. Harrow County, que existe traduzido para o português, não me recordo quem é que publicou, mas basta escrever Harrow County que aparece. Qualquer coisa do Junji Ito, é tudo horror, muito marado. Só li um livro e fiquei com vontade de ler outros, mas é muito barato mesmo. Lock and Key, do Joe Hill e Gabriel Rodrigues, eu acho que ainda não está traduzido para português, mas em inglês existem vários. Portanto, existem, não sei se são 7 ou 8, e depois existem outros números. A mesma coisa com Harrow County. A Harrow County existem 8 números e agora existem mais 3. Ainda não li esses mais 3. Está no wishlist. E The Walking Dead, que eu sei que alguns números foram traduzidos para o português, não sei se está tudo traduzido para o português. 4. Lê-se de Atreves um livro gótico, e aqui tanto pode ser gótico antigo como gótico contemporâneo, não somos esquisitas aqui, aceitamos ambas as coisas. Um clássico é o Castelo de Otranto, que eu era para ler o ano passado, mas não li. Seven Gothic Tales, de Isaac Dennison. We Have Always Lived in the Castle, de Shirley Jackson, que existe em português pela Cavalo de Ferro. The Little Stranger, de Sarah Waters. Tenho quase a certeza que este é aquele que foi traduzido para português, de Sarah Waters, mas não estou agora com 100% de certeza. Melmoth, da Sarah Perry, ou o Melmoth original. O Melmoth, da Sarah Perry, é um reconto uma reinterpretação da história do Melmoth original, que é também um livro gótico. Estão ambos na minha estante e por ler. 5. Lê-se de Atreves uma história de fantasmas. Começar logo com Shirley Jackson, porque sim, porque é uma autora que eu gosto bastante. The Haunting of Hill House, que existe traduzido para o português e publicado pela Cavalo de Ferro. Bag of Bones, do Stephen King, que é um dos meus livros favoritos do Stephen King, é uma história de fantasmas. Em português foi publicado pela Círculo de Leitores e chama-se Saco de Ossos. Ainda se consegue arranjar em segunda mão, já merecia uma reedição, mas não sei se a Bertrand irá escolher esse livro para ser reeditado. Era interessante. The Graveyard Book, do Neil Gaiman, Nobody Owens, em português, pela presença. Beloved, da Toni Morrison, que eu tenho quase toda a certeza que está traduzido para português, também pela presença. The Woman in Black, da Susan Hill. Esqueçam, se já viram o filme, esqueçam. Não tem nada a ver com... Eu acho que é melhor que o filme, pessoalmente. E por último, para esta categoria, o City of Ghosts, da Victoria Schwab, que é o primeiro livro de uma trilogia com uma rapariga que vê fantasmas. 6. Lê-se de Atreves um clássico de cinema, portanto, livros que tenham sido adaptados para filme e que se tenham tornado clássicos de terror. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, existe em português. The Exorcist,
do qualquer coisa Blatty, porque eu não me lembro do primeiro nome do senhor, de cabeça. The Shining, do Stephen King, que existe traduzido para português. Nas últimas edição é da Bertrand. Psycho, do Robert Bloch. É um thriller psicológico que sim, foi adaptado para o filme do Psycho. Vale a pena ler, eu já li. Quer dizer, se já viram o filme, provavelmente se calhar vão achar que o livro acrescenta pouco. Mas existem mais 2 livros desta série. Eu tenho ideia que já houve em português, não tenho a certeza. Red Dragon, de Thomas Harris, é um dos livros do Hannibal Lecter e também já foi traduzido para português. E Jaws, do Peter Benchley, que sim, era um livro e penso que existiu traduzido para português pela Europa América. 7. Lê-se te atreves uma história com uma casa assombrada. House of Leaves, do Mark Z. Daniel Levski, que eu estou a ler e ainda ando lá perdida. Ainda estou perdida na casa das folhas. Não existe traduzido para português. White is for Witching, da Ellen Oyeyemi, que é um livro que eu estou a ler já há 2 anos, se calhar. Também ando perdida nessa casa. Também não existe em português. The Silent Companions, da Laura Purcell, que existe traduzido para português por uma das chancelas da antiga 2020, que agora é Penguin, e eu não me recordo qual é a chancela. Hell House, do Richard Matheson. Esta não existe em português, mas é um dos livros do Richard Matheson que eu quero bastante ler. Já ouvi dizer coisas boas. Richard Matheson, existem outras coisas traduzidas dele pela saída de emergência, incluindo um livro de contos que se chama A Caixa, e o outro que é mais conhecido dele, que é horror e ficção científica, que foi adaptado para um filme, mas eu não me lembro do nome. Se conseguirem perceber que livro é que é por este enigma, pontos para vocês. 8. Lê-se te atreves um conto. E eu vou sugerir alguns livros de contos que eu já li, alguns que já li e que gostei bastante. Um deles é o The Night Shift, do Stephen King. Eu acho que não é The Night Shift, acho que é só Night Shift. E existe traduzido para português pelo Bertrand. Não sei se ainda está disponível nas livrarias. The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson, que existe traduzido para português pela Cavalo de Ferro. Pelo menos o conto A Lotaria, de Shirley Jackson, todas as pessoas deveriam uma vez ler. Mesmo que não leiam mais nada da Shirley Jackson, esse conto é imperdível. Books of Blood, do Clive Barker, mas só e apenas para quem queira um terror gráfico, porque pelo nome penso que indique quão gráfico pode ser algumas das histórias. Não existem em português. Para quem quer ler contos em português, novamente, Fábrica de Terror, o site, tem vários contos publicados de autores portugueses e que podem ler gratuitamente online. E também uma antologia que saiu recentemente que se chama Sangue, e eu penso que seja pela Trebaruna, a editora Trebaruna. E por último, um livro que eu gostava de reler brevemente, que é o The October Country, do Ray Bradbury, que é um livro perfeito para outubro e perfeito para esta altura do ano. Eu acho que não está traduzido para português. Não sei se já houve alguma tradução para português. 9. Lê-se te atreves uma história com brinquedos que ganham vida. Existe uma antologia portuguesa que se chama Brinca Comigo, que eu gostava de ler um dia destes. The Doll Collection, editado pela Ellen Datlow. A Ellen Datlow tem várias antologias de horror. Não só, mas a maior parte delas são de horror e é bastante conceituada. Também gostava de ler esta antologia, mas penso que não será este ano. E por último, para esta categoria, o The Monkey, o conto The Monkey, do Stephen King, que está no livro Skeleton Crew, salvo erro, e é sobre um macaco de corda. Gosto muito deste conto do Stephen King. 10. Lê-se te atreves um thriller psicológico. Misery, do Stephen King, é um bom exemplo. Sharp Object, da Gillian Flynn, também. Ambos existem em português. Os Sharp Objects e objetos cortantes. Não sei se ainda é possível encontrar, mas foi o primeiro livro da Gillian Flynn. Foi o primeiro livro que eu li dela e eu gostei bastante. The Silence of the Lambs, de Thomas Harris, O Silêncio dos Inocentes, em português. O Nosferatu, do Joe Hill, que também tem vampiros, portanto dá para ser 2 em 1. Acho que não está traduzido em português ainda. American Psycho, do Bret Easton Ellis, que existe em português. E The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay,
que foi adaptado recentemente para filme. Estou muito entusiasmada para ver esse filme, ver essa adaptação. 11. Lê-se te atreves uma história que se passa durante o Halloween. Um bom exemplo é o The Thief of Always, do Clive Barker, que existe uma edição em português pela saída de emergência e costuma estar a 5€. Ficam avisados. E que, para quem não gosta de terror assim muito forte, é um bom livro para se ler. Deve ser a coisa mais acessível de ler do Clive Barker. O resto, depois, não é assim tão acessível em termos de terror pesado. The October Country, do Ray Bradbury. O Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury, que existe traduzido para português. The Halloween Tree, do Ray Bradbury, que existe uma edição da Europa América. Por acaso já é reeditado. Que se passa mesmo na noite de Halloween. É muito interessante. E o Scary Stories to Tell in the Dark, do Alvin Schwartz. São vários... é para... é um livro infantil-juvenil, aliás está dividido em três livros. E tem contos de arrepiar, mas são contos curtos, muito... são interessantes. 12. Lê-se te atreves, um livro de um autor best-seller. E existem imensos autores de terror e horror que são best-sellers. Eu vou dar exemplos de nomes de alguns. Lovecraft, Dan Simmons, Edgar Allan Poe, Anne Rice, Stephen King. Uau! Stephen King. Os fusíveis estão trocados. Dean Koontz, V.C. Andrews e muitos outros. 13. Lê-se te atreves, um livro ilustrado, ou um livro que tenha ilustrações. Portanto, por exemplo, o Scary Stories to Tell in the Dark, do Alvin Schwartz, é um exemplo. The Wolves in the Walls, do Neil Gaiman, que existe traduzido em português. É um álbum ilustrado, portanto é perfeito para esta categoria. The Dark, do Lemony Snicket, que existe em português também. Coraline, do Neil Gaiman, nas edições ilustradas. Hansel and Gretel, do Gaiman, também é ilustrado. The Sister Who Ate Her Brothers, da Jen Campbell, não existe em português ainda. Espero que seja adaptado. Não, que seja traduzido. Também é perfeito para esta categoria. E o Mr. Punch, também do Gaiman, que existe em português, também é perfeito para esta categoria. E pronto, aqui estão as minhas recomendações. Digam nos comentários se vão participar e até o próximo vídeo.